Olá! Uma forma usada através dos séculos para facilitar o comércio, quantificar e valorizar o trabalho e que se tornou fundamental para organizar as relações humanas, sendo um facilitador essencial para a vida em comunidade. Nós estamos falando de dinheiro. E é sobre essa ferramenta de troca e liberdade, mas que também pode gerar estresse, ansiedade e depressão, que nós vamos abordar no programa de hoje. E também as peças da cômica cultural, que são verdadeiros clássicos do teatro gaúcho. Fica com a gente, o Revista está começando agora. Do escambo ao Pix, o dinheiro acompanha a história da humanidade e evolui através dos séculos. Mais do que um meio de troca, ele revela hábitos, culturas e transformações sociais. E uma exposição no Museu de Comunicação Hipólito José da Costa, em Porto Alegre, convida o público a refletir sobre essa relação. Confere agora na reportagem do Carlo Moretti. Antes mesmo das moedas e das cédulas existirem, o comércio era feito por meio de trocas. Com o passar do tempo, o dinheiro se transformou em um dos principais elementos da vida em sociedade. E é essa trajetória que a exposição Faces do Dinheiro apresenta, reunindo peças que retratam a evolução das relações humanas e econômicas. Nós passamos 3 anos definindo o formato da exposição, porque é uma exposição itinerante. E ela surge naquele momento justamente que o Rio Grande do Sul passava por uma catástrofe, enchente, enfim. E a intenção era levar a exposição justamente para essas comunidades, essas instituições que estavam sofrendo com esse tipo de negócio. E ela prepara todo e qualquer visitante para ter uma noção da necessidade e da importância da gente cuidar do seu dinheiro. Cuidar do dinheiro no sentido mais amplo da palavra, aquela coisa da educação financeira. A mostra percorre diferentes momentos da história, que vai desde os primeiros instrumentos de troca até a adoção do dinheiro digital. O foco da exposição está nas mudanças que marcaram o Brasil, reunindo desde objetos raros a peças comuns, que já fizeram parte do dia a dia dos brasileiros. Nós temos um patacão. O patacão é uma moeda de prata específica, que Dom João VI ele comprou a prata da Espanha na época e recarimbou essas peças, ou carimbou elas, tornando elas num valor muito maior do que elas valiam, que é o R$960. Essa peça está disponível aqui para que as pessoas possam ter acesso. Aqui tem umas moedas muito interessantes, que são essas que eu falava sobre a primeira moeda a levar o nome do Brasil, também elas estão aqui. A gente tem a moeda do pirata, que são as moedas que os piratas mordiam para saber se eram de ouro ou não. Enfim, temos cofrinhos, tem uma parte de uma coleção de cofres aqui maravilhosa, que retrata também um período bem interessante, porque não só os adultos, mas principalmente os adultos se encontram ali, porque há 20, 30 anos atrás a gente guardava moedinhas dentro desses cofres para depois levar para uma instituição financeira. Moedas raras, cédulas, cofres e objetos variados mostram como o dinheiro sempre esteve presente na vida dos brasileiros. Esses itens revelam costumes, memórias e formas de como a sociedade lidou com o patrimônio. Se você pegar R$1 na mão ou colocar R$1 dentro da sua carteira digital, é a mesma quantidade, E por isso que é tão importante a gente ter esse trabalho de educação financeira associado ao estudo, para que a pessoa não descolhe justamente do que é orgânico e do que não é orgânico. Seja na palma da mão ou por meio de aplicativos e carteiras digitais, a exposição também propõe uma reflexão sobre consumo e responsabilidade financeira. A ideia é estimular a reflexão e o aprendizado sobre a relação de cada pessoa com o dinheiro. É um programa de educação financeira. Dentro desse programa a gente tem essas ações. O kit é um dos elementos
que faz com que a gente possa assessorar as escolas, enfim, os grupos que têm interesse de fazer visita, por exemplo, junto ao museu que está recebendo a exposição, né? Então, o educativo do local acaba se apropriando desse material e podendo fazer atividades. Entre moedas antigas, objetos raros e novas tecnologias, a história do dinheiro vai muito além da economia. Ela ajuda a entender como a sociedade se organiza, modifica valores e constrói as relações ao longo dos séculos. E para aprofundar o debate sobre a nossa relação com o dinheiro e as novas tecnologias, nós recebemos hoje a planejadora financeira pessoal Débora Luft e por videochamada o psicólogo Daniel Dal Corso. Sejam bem-vindos. Muito obrigada. Obrigada. Muito obrigado. Daniel, por que é que a nossa relação com o dinheiro é tão emocional? Bom, eu diria que é porque o dinheiro ele é um grande representante de tudo que a gente pode conseguir materialmente, né? Então, para muitas pessoas ele pode significar um meio da gente encontrar segurança, da gente também não passar fome, da gente conseguir ter o nosso conforto, mas ele também representa coisas progressivamente mais abstratas, né? Então, coisas como dinheiro, coisas como poder, no caso, né? Coisas como liberdade para a gente poder ir e vir, fazer os nossos sonhos. Então, quando ele é literalmente essa moeda de troca de tudo que a gente pode valorizar na vida nessa parte material, ele acaba sendo uma peça central e inescapável, assim, pra gente orientar a nossa vida, sabe? E a forma como a gente aprende a lidar com ele na infância vai ser determinante, tu acreditas, para a forma como a gente se relaciona com ele? Especialmente como a gente vê as pessoas lidando com ele quando estão ao nosso redor, né? Na forma como os nossos pais falam de dinheiro, se daqui a pouco os teus pais ficam conversando contigo na sala enquanto dizem, poxa, a gente não pode fazer isso, a gente não pode fazer aquilo, a gente precisa guardar dinheiro para garantir que a gente vai poder lidar com doenças ou imprevistos e por aí vai. Mesmo que seja uma medida em algum nível prudente, também é o tipo de coisa que pode criar na gente talvez um exagero nessa direção de preciso guardar, preciso prevenir que haja uma catástrofe aqui que eu possa evitar porque eu economizei o suficiente. E da mesma forma, a gente também pode exagerar, extrapolar isso para os outros lados, de se cair o salário é para a gente gastar de uma vez, se divertir porque vem fácil, vai fácil. Então, muito vem dessa observação das pessoas ao nosso redor. Assim. Perfeito. Débora, a gente estava falando aqui, né? O Daniel trouxe essa questão de como a gente vê a questão do dinheiro ser tratada casualmente, porém há um tabu quando se trata de falar efetivamente de dinheiro, não? Existe um tabu na sociedade e existe um tabu, às vezes, até dentro da própria família, o que é muito ruim. Porque, às vezes, a família deixa para falar de dinheiro quando der um problema. E aí é muito ruim. O correto seria, como o Daniel bem colocou, a gente tratar desse assunto de uma forma normal, corriqueira, porque o dinheiro está entremeado em todos os aspectos da nossa vida. Todas as coisas que a gente quer fazer envolvem, de certa forma, dinheiro. Então, a gente deveria falar dele de uma forma muito mais natural, né? Nas decisões familiares, enfim, conversar sobre o que a gente vai fazer, o que a gente não vai fazer, por que vai gastar nisso, naquilo, né? Porque a nossa renda é limitada, então as nossas escolhas deveriam ser muito bem ponderadas e conversadas, e muitas vezes não são. Né? Sim, passa menos pela matemática e muito menos pela matemática e muito mais pelas emoções. Nossa. Com certeza. E me diz uma coisa, Débora, como é que essa questão do avanço da tecnologia se traduz na saúde financeira das famílias? Isso é um fenômeno bem interessante, porque se a gente for pensar, hoje, pouquíssimas pessoas usam dinheiro físico como principal meio de pagamento, né? Hoje a gente usa Pix, usa cartão, as coisas são eletrônicas, o que facilitou muito, né? A gente tem a tecnologia veio aí para tornar a nossa vida mais fácil. Por outro lado, as nossas emoções continuam mais ou menos do mesmo jeito e a gente acaba sendo mais propenso a gastar mais por conta disso.
Tá, e explico. Existe um conceito na psicologia financeira chamado dor do pagamento. Então, quando a gente vai comprar alguma coisa e tira o dinheiro da carteira e entrega o dinheiro, é uma determinada sensação. Quando a gente passa um Pix, é outra. Quando a gente passa o cartão, que só passa perto assim, nem encosta, parece que aquele dinheiro nem é nosso. Fica uma coisa um pouco etérea e... como ele falou ali na reportagem, né? R$1, a moeda, R$1 digital é a mesma coisa, mas para as nossas emoções não é a mesma coisa. A gente acaba tendo a propensão a gastar mais por conta dessa facilidade, dessa tecnologia toda. Então, no fim das contas, requer mais controle, requer um pouco mais de disciplina da gente com isso, né? Pois é, e às vezes, né, Daniel, fica complicado quando a gente entra num lugar de... só se vive uma vez, ou de, né, o dinheiro ou o que ele pode nos proporcionar como uma forma de alívio, né, de alguma tensão, de alguma ansiedade. Isso impacta muito nessa questão também? Exatamente. O nosso cérebro, ele é o mesmo cérebro que a gente tem desde milhares de anos atrás. Então, a gente é orientado ainda pensando que a vida é muito mais imediata do que era milhares de anos atrás, quando a nossa expectativa de vida era de algumas poucas décadas, talvez. Então, é muito tendencioso para o nosso cérebro de pensar, poxa, eu quero curtir a vida hoje ao invés de plantar uma sementinha que eu vou colher daqui a 10 anos, por exemplo. E ainda assim, especialmente para a gente aqui no Brasil, é muito mais normal da gente pensar talvez num horizonte de que o longo prazo é 1, 2, 5 anos, ao invés de 10, 20, 30, mesmo que a gente esteja já em uma condição de ter qualidade de vida, bom, por bastante tempo, até acima de 60 anos, já o dobro, o triplo do que costumava ser antigamente. Então, a gente não vem pré-preparado para um jogo nesse longo prazo, assim. A gente precisa ir atrás dessas habilidades e... falando das emoções, né, conseguir sobrepujar um pouquinho essa parte mais primitiva nossa, se a gente quiser ter essa qualidade por bem mais tempo. Sem dúvida alguma. E tu achas que a questão das redes sociais e da forma como a gente percebe as pessoas utilizando, por exemplo, dando o valor pessoal, tá ligado ao valor financeiro, ao que o dinheiro pode proporcionar, isso tem prejudicado também as pessoas no sentido de fazerem essa associação? Com certeza. As redes sociais, elas exacerbam a quantidade de comparação que a gente vai fazer com as outras pessoas e, naturalmente, as redes sociais é o lugar onde a gente coloca sempre a nossa melhor faceta disponível, né? Então, aqueles influencers que a gente segue, a gente não tem a mínima ideia de como é que é a realidade financeira deles. O quanto que eles precisam economizar, o quanto que eles têm de receita, o quanto que eles estão, de fato, disciplinados também no fluxo de caixa deles. Então, a gente vê a parte onde eles estão gastando, esbanjando ou se divertindo. A gente não vê a parte onde eles precisam controlar, precisam ter uma estimativa. E essa é a parte que é justamente a habilidade mais crucial para a gente. Se a gente sequer quer ter a esperança de melhorar o nosso padrão de vida, a gente precisa ter muito mais a capacidade de controlar os gastos e estipular como é que fica essa parte de investimentos ou de economia, do que de simplesmente estar esbanjando e mostrando para as pessoas por aí o quanto de dinheiro que a gente tem. Interessante. Tem um outro fenômeno de rede social, Débora, que é o coach financeiro. Né? Que também ensina as pessoas a investir. Qual é o efeito que esse tipo de discurso tem quando a gente está falando de, por exemplo, famílias que estão numa faixa de renda em que as coisas são muito apertadas, né? Como é que tu vês isso? Eu vejo dois lados, assim, nessa questão de muitos influencers de finanças. Eu vejo um lado positivo de que, bom, estamos falando no assunto, o que é bastante bom, falando da importância de investir, falando um pouco desse futuro, que o Daniel falou, é muito difícil para o nosso cérebro pensar no longo prazo. Então, nesse ponto, eu acho benéfico, vamos falar deste assunto, mas, às vezes, se pula um pouco aquela parte mais básica, e eu digo que o básico bem feito é fantástico, né? Que é a questão do planejamento do dia a dia mesmo, né? Claro, a gente tem que pensar a longo prazo, mas ele só vai funcionar se a gente conseguir fazer o mês fechar.
Não adianta a gente querer, né? Às vezes as pessoas querem pular etapas, querem aprender a investir, querem aprender a ficar rico e uma mês não fecha. Então eu preciso primeiro, passo a passo, né? Conseguir fazer as etapas principais, as etapas fundamentais para conseguir dar o próximo passo. Então, eu penso que o planejamento financeiro ele ajuda muito nesse sentido, de colocar uma ordem lógica, né, e factível, viável, porque senão vira um exercício de ilusão, assim. Pois eu estava te ouvindo falar e me lembrei ali da nossa reportagem que a questão da educação financeira foi citada algumas vezes. Qual é a importância e por que a gente ainda não tem isso instituído aqui no país? Na verdade, a importância para mim é evidente, né? Quando a gente olha, e tem muitas pesquisas aí que mostram a relação até das finanças pessoais com saúde mental, né? Com bem-estar, enfim. E acho que a gente vem evoluindo, de uma velocidade um pouco devagar, né? Gostaria que fosse muito mais. Acho que a gente tem evoluído ao longo do tempo, mas ainda falta muito. A gente vê, os números nos mostram, né? A quantidade de famílias endividadas, a quantidade de a questão das bets. Tem N fatores aí, a gente não precisa ficar listando aqui, mostrando que falta muito da questão de educação financeira para as pessoas, né? Sim. E essa questão das bets é algo que eu acho que vale a pena a gente dar uma aprofundada, né? Entrou de uma forma tão brutal no nosso dia a dia, mas ninguém nos prepara para esse tipo de coisa. Sim, tem vários fatores assim que interferem aí, um pouco do que o Daniel falou nesse nosso imediatismo, e muitas pessoas que colocam dinheiro nas bets fazem pensando em ganhar o dinheiro rápido, às vezes até já tem um problema financeiro e enxerga ali uma possibilidade de sair daquilo, que é uma coisa completamente absurda. A pessoa deveria ter noção de que as bets foram feitas matematicamente para o jogador perder, obviamente, mas a emoção toma conta e a pessoa tem essa ideia de que aquilo ali vai resolver. Então, todos deveriam pensar, não é assim, não pode jogar, né? Mas, se for jogar, não contar de maneira alguma com aquele dinheiro. As pessoas, às vezes, jogam pensando já o que vai fazer com o dinheiro. Então, ela tem que jogar um dinheiro que ela pode perder. Tem que ter noção que aquele dinheiro eu estou jogando fora, se vier alguma coisa vem. Só que não, a maioria das pessoas, tem gente que enxerga, inclusive, já apareceu isso em pesquisas, enxerga as bets como investimento. Olha que absurdo. Como se dali eu vou fazer mais dinheiro. E não, isso não acontece. A gente precisa trabalhar muito nessa educação, porque as pessoas se iludem, claro, pela maneira toda como a coisa é construída, propagandas e, né, a facilidade de acessar aquilo ali é muito tentador, mas é muito, muito, muito perigoso. Tem muitas pessoas com muitos problemas por conta disso. Né? Claro, e tem uma outra coisa que eu acho que é muito complicada dessa questão da bet, e aí talvez o Daniel possa nos ajudar também, porque ela para quem já tem algum traço de compulsão ou de adição, elas são piores, talvez, não, Daniel? De fato, as bets elas funcionam essencialmente com o mesmo mecanismo de um jogo de azar, ou seja, com o que a gente chama na psicologia de reforçamento intermitente, ou seja, se fosse algo garantido, 100% das bets que tu faz, tu recebe dinheiro de volta, não seria aposta. Seria causa e efeito, de fato. Então, é a mesma coisa que quando a gente joga um pôquer ou joga uma roleta, que de vez em quando, tu vai ter uma recompensa desproporcional pro outro número de vezes que tu estava falhando. Isso faz com que, para alguém que já tem uma predisposição a esse tipo de vício, de estar ali buscando essa satisfação da vitória, isso só reforça esse sistema de, não, na próxima vez vai ser legal. Não, dessa vez não deu. Na próxima vez vai ser legal. O que, né, como falamos aí, a gente não vem preparado ou educado para entender que é um lazer, praticamente, né? Não é uma garantia que a gente vai ter qualquer retorno desse tipo de coisa. Então, é uma distinção muito perigosa ali, que muitas vezes a gente não consegue fazer. Sim, a falta de regulamentação torna cada vez mais complicada essa parte, né? Bom, o cinema também se debruça sobre o tema do dinheiro e a gente trouxe aqui no nosso estúdio hoje 4 dicas de audiovisual que tratam desse tema. O primeiro deles é Wall Street, Poder e Cobiça, de 1987.
Em 1985, o corretor de ações jovem e ambicioso consegue falar com um investidor bilionário que idolatra e, graças à falta de escrúpulos, é contratado. O rapaz enriquece, mas a vida pessoal começa a ruir. O Homem que Copiava, de 2003. A história de André, um jovem operador de fotocopiadora de Porto Alegre que falsifica uma nota de R$50 para impressionar a vizinha por quem é apaixonado, dando início a uma série de crimes e confusões. Explicando Dinheiro, de 2021. Série documental que analisa a nossa relação psicológica e prática com as finanças. Em 5 episódios, a produção aborda armadilhas comuns, como cartões de crédito, dívidas estudantis, golpes e cassinos, oferecendo estratégias para navegar melhor esse universo. E Loucos por Dinheiro, de 2012. Recém-casados, Alice e John estão passando uma séria crise financeira quando descobrem que o velho bule de bronze produz dinheiro sempre que eles se agridem. Surpresos, eles precisam decidir a melhor forma de usar a mágica, se é que ela existe. Então a gente está falando, né, de esse último, então tem um pouco dessa magia que a gente acha que pode ser uma bet, é um investimento meio, né, vai brotar o dinheiro. O ser humano é um otimista por excelência, né? Pois é, né? Isso às vezes pode ser problemático, não? Pode. Qual é a tua experiência, principalmente com a questão das finanças familiares, Débora? Como é que funciona isso do otimismo versus a realidade? Eu acho que quando a gente trabalha planejamento financeiro, a gente trabalha sempre a partir de uma base, de um início, que é conhecer os seus números. Então, claro, não é só a planilha, mas é importante entender quanto dinheiro eu recebo, entender para onde está indo, e a partir dali, tem gente que nunca fez esse exercício, Renata, de listar assim, o que eu gasto meus gastos fixos, quanto que sobra para os gastos variáveis aí, para eu gastar ao longo do mês. Quando a pessoa faz isso, ela enxerga às vezes aonde está indo o dinheiro, se aquilo faz sentido para a realidade dela e para o que ela quer. Eu estou gastando naquilo que é importante realmente para mim, e às vezes isso é bem revelador. A gente começa normalmente por aí. E uma forma, eu gosto de dizer, uma forma bem simples que a pessoa pode começar a se organizar se nunca fez nada, é fazer essa listagem, né? Os gastos fixos são mais fáceis, todo mundo mais ou menos sabe, né? O aluguel, o condomínio, água, luz, gás. E aí eu entender da minha renda quanto que eu tenho que reservar para os meus gastos fixos. O restante eu vou gastar ao longo do mês. E aí tem uma regra muito boa, se me permitir dar uma dica, assim, de dividir esse valor em 4 e controlar por semana. O nosso cérebro funciona muito melhor no curtíssimo prazo. Então é mais fácil eu saber, eu tenho esse valor para gastar essa semana. E aí eu gerencio entre as coisas que acontecem. Aí se eu tiver um imprevisto, né, e eu por acaso ainda não formei uma reserva financeira para me proteger nesses momentos, eu sei que naquela semana eu preciso gastar menos em outra coisa, eu vou ter que compensar na semana seguinte. Esse jogo de uma semana para outra a gente consegue fazer com certa facilidade. Agora o mês inteiro é difícil. Nosso cérebro é muito imediatista e acontece aquilo. É que nem o vale-refeição, né? Na primeira semana a gente vai no japonês e na última traz marmita porque o dinheiro acabou. Não precisa ser assim, né? A nossa vida financeira não precisa ser essa montanha-russa. A gente consegue, tem como planejar. Essa divisão por semana costuma funcionar muito bem. Eu gostei da imagem da montanha-russa, porque também pensei numa montanha-russa de emoções, né, também. Daniel? Tem esse lugar também de a gente conseguir se estabilizar emocionalmente a partir dos nossos gastos financeiros. E uma outra coisa que eu estava pensando aqui é essa questão de a gente não ter a reserva. Tem muitas pessoas que recorrem a pessoas da família, né, para pedir um empréstimo ou para, né, quem sabe que talvez seja melhor do que pedir para uma instituição financeira, mas às vezes isso tem um custo emocional que não compensa, não? Com certeza. Não. Desculpa. Tudo certo. Eu ia mencionar como, ao que tudo indica, assim, em estudos de psicologia e economia modernos, a gente tem basicamente 2 sistemas, assim. A gente tem o sistema de quando a gente interage com os nossos amigos, o nosso sistema de trocar favores, de ser educado, de criar meio que um pouquinho de honra, um pouquinho de confiança.
E a gente tem, fora da parte de sociabilizar, assim, de família, no mundo por aí a gente tem esse sistema realmente mais financeiro, de qual que é a responsabilidade das pessoas, quanto que se deve de dívidas e de créditos e débitos e por aí vai. Então, quando a gente mistura essas duas áreas, existe inerentemente um conflito de valores aí, que é como é que a gente vai lidar com isso? A gente está fazendo um empréstimo na base de um favor, ou seja, algo que não tem exatamente um prazo, que não é muito esperado quando que algo vai ser repassado, ou a gente está colocando em uma relação que até então foi de amizade, de família, de repente uma regra fria do mundo econômico, que é todo dia 5 você tem que estar pagando uma parcela da sua dívida para mim, senão a gente vai brigar. Então, é o tipo de coisa que facilmente vai criar fissuras em famílias, em amizades, se a gente não tiver muita cautela. Perfeito. Gente, eu queria agradecer a nossa conversa. Acho que é um assunto que não cansaremos de tratar, porque, né, temos que desmistificar muita coisa. Foi um prazer receber vocês. Até uma próxima. Igualmente. Bom, no próximo bloco você fica sabendo quem são os Pinóquios e os Gepetos que vivem na gente. É logo depois do intervalo, não sai daí. Tem rock progressivo na cidade. A banda Perfect Sense, The Pink Floyd Sound, apresenta o espetáculo Is the English Way, reunindo canções que marcaram diferentes fases da trajetória do grupo britânico e que permanecem entre as obras mais conhecidas da história do rock. O show acontece às 9 da noite no Gress e os ingressos estão na plataforma Simpla. E romantismo alemão na hora do almoço. A soprano Carol Braga e o pianista Érico Bezerra apresentam o recital Amor, Desejo e Transfiguração dentro do projeto musical Évora. Os artistas fazem um passeio pelo romantismo tardio germânico, interpretando composições de Wagner e Mahler a partir do 12h30 no Teatro Oficina Olga Reverbel do Multipalco. Entrada gratuita. E a peça Gepeto volta a cartaz essa semana. O espetáculo busca revelar quem são os Gepetos e os Pinóquios que vivem em nós. O Carlo Moretti conversou com o ator Fábio Coelho. Acompanha. A peça Gepeto retorna aos palcos de Porto Alegre depois de se tornar um dos grandes destaques do Teatro Gaúcho no último ano. Inspirado no universo de Pinóquio, o espetáculo aposta na relação afetiva entre pai e filho. Aliás, é um espetáculo premiado, finalista da categoria de destaque nacional do Prêmio Shell e também com 4 prêmios açorianos. E eu tô aqui para conversar com o criador dessa história, Fábio Coelho. Me conta. O que tu está fazendo aqui já para a gente, né, assim, mostrar para o público que está em casa como é que funciona esse espetáculo? Certo, eu estou fazendo a escultura, que é um momento do espetáculo onde eu recebo o público já nesse espaço aqui, que ele se caracteriza por um ateliê. Um ateliê de construção de marionetes, construção de máscaras. Então, como a relação é desse filho em busca de conhecer quem realmente é o pai dele, como é que foi esse convívio, né, desse filho com esse pai, ele acaba levando um pouquinho dessa veia artística dele, da qual o pai, que foi um grande marionetista, para o seu trabalho também. Então, ele acaba indo para o estudo da escultura e esse momento aqui é quando ele começa a esculpir o rosto do pai para começar a construir de fato com o espectador a ideia de que a gente está indo em busca de descobrir quem realmente é essa figura do pai para esse personagem. Essa história é sobre o meu pai. Mais um Gepeto solitário.
Então agora a gente está aqui nesse espaço tão especial para esse espetáculo, né? Que é o ateliê, onde tudo aqui acontece, e temos aqui o personagem, né, um dos protagonistas também dessa história, está aqui bem atento até já, estranhando essa invasão nesse ateliê, né, na oficina, mas assim, a gente veio aqui para entender melhor também, né, esse trabalho. Então me conta, né, como é que... Peraí. Ah, ele quer... Peraí, o microfone, pai. Muito bem. Já fez a investigação dele. Me conta, como é que é também, então, estar aqui em cena, né, com esse personagem aqui? São momentos diferentes, né? A gente estava ali antes na concepção, digamos assim, né? A etapa inicial no processo de criação, né, dos bonecos, enfim. E aqui a gente tem, então, o personagem também que é protagonista nessa história, né? Então, me conta um pouquinho também. Exato. São fases, né, do espetáculo que, ao mesmo tempo, eles vão evoluindo na história. E aqui, sim, a gente já tem essa figura, que é a figura da qual eu me relaciono mais no trabalho, da qual todo o convívio de fato desse filho vir trazendo como é que foi o convívio deles, como é que foi a história, os momentos em que eles ficaram próximos, se afastaram, né? Já é um momento da vida onde o pai não consegue falar muita coisa, por isso que o filho vai falando sempre em italiano com ele, que é essa língua brasileira, né, reconhecida em 2014, a união de vários dialetos. Então, nesse lugar é que esse filho conversa com o pai, né? Como ele já não tem mais esse momento presente muito latente nele, eles não conseguem dialogar muito, o pouco que o filho conversa com o pai é o que resta da memória dele lá no início, né? No início do convívio deles. Meu sonho de filho na infância era ser uma daquelas marionetes criadas pelo meu pai. Então, nesse caso aqui, as marionetes e os bonecos híbridos, eles trazem essa vida desse personagem do qual o espetáculo quer abordar, quer trazer. Que seria impossível eu, talvez, falar só sobre ele, narrar sobre a vida dele. Seria um espetáculo diferente desse, né? Então, acho que a gente tem possibilidades de trabalhar com mecanismos do teatro, em todas as linguagens, mas nesta linguagem aqui, o que a gente tem como possibilidade é ver que a vida acontece no objeto, e o objeto nos conta, e nem sempre a palavra é aquilo que nos faz se emocionar. Sou me, papá. Eu acho que todo mundo tem alguma relação com a figura do pai ou da mãe, das pessoas que nos criaram. E ver isso em cena, desenvolvendo a partir de uma história que fala sobre a criação, o ser criado, né, e o criador, faz com que a gente remexa em questões muito íntimas nossas, né, que nos acompanham desde o início da vida até o final. Então, o que eu percebo é que o público se envolve muito, o público se vê nessas figuras que são apresentadas aqui, vê os seus pais, e a partir daí eles começam a ter algumas reflexões sobre a própria relação que tiver com os seus pais. E isso acaba sendo de uma maneira através do teatro, né? Às vezes, inclusive, curando muitas questões ou analisando por outros olhares. Então, acho que o Geppetto é um espetáculo que pode ser visto por adultos, a partir dessa história que foi pensada para criança, mas que hoje ela ganha uma nova roupa, e essa roupa conecta com os adultos. Mande. Dai, papá. Geppetto explora a relação entre pai e filho usando luz, sonoplastia e uma marionete híbrida para investigar os limites entre criador e criatura, envelhecimento e finitude. Então já anota aí. O espetáculo Geppetto fica em cartaz quarta, quinta e sexta-feira, às 7 horas da noite, no Teatro Carlos Carvalho, da Casa de Cultura Mário Quintana. Ingressos online pela entreatosdivulga.com.br/Geppetto, com 2 P's e 2 T's. Não dá para perder. Outra coisa muito legal que está acontecendo, o escritor Jefferson Tenório se reúne com Luiz Augusto Fischer para um bate-papo sobre como a literatura pode ser um território de memória, identidade e até reinvenção do Brasil.
E tudo isso analisado a partir das trajetórias e das obras desses dois escritores. Esse encontro marca a segunda edição do projeto Casa da Palavra, do Multipalco Eva Sofer, e tem mediação da jornalista Bruna Paulin. A função rola nessa quarta, a partir das 19h, no Teatro Oficina Olga Reverbel, do Multipalco. O ingresso é uma doação de um livro em bom estado na bilheteria e o acesso vai acontecer por ordem de chegada até a lotação do lugar. Então, por favor, te programa para chegar cedo. Cores vibrantes, personagens intensos, mulheres inesquecíveis e histórias que transformaram o cinema contemporâneo. De uma infância pobre na Espanha franquista ao reconhecimento mundial, Pedro Almodóvar construiu uma obra marcada por liberdade, desejo, exagero e emoção. O filme mais recente dele, Natal Amargo, está em cartaz aqui na capital e a reportagem nos mostra as raízes, as polêmicas e o legado de um dos cineastas mais influentes do mundo. Poucos diretores criaram um universo visual tão reconhecível quanto Pedro Almodóvar. O vermelho intenso, o melodrama, o humor ácido e personagens à margem fizeram do espanhol uma assinatura estética do cinema mundial. Nascido em 49, na região de La Mancha, Pedro Almodóvar cresceu sob a ditadura de Francisco Franco. Filho de uma família humilde, viveu entre referências religiosas, repressão moral e o imaginário popular espanhol, elementos que mais tarde reapareceriam nos filmes. Na juventude, se mudou para Madrid. Sem conseguir entrar na escola oficial de cinema, fechada pelo regime, se formou nas ruas, na cultura underground e no movimento que explodiu após o fim da ditadura, a Movida Madrilenha. Os primeiros filmes eram provocativos, caóticos e irreverentes. Sexo, identidade, desejo, religião e família apareciam sem pudor numa Espanha que tentava redescobrir a liberdade. As mulheres se tornaram o centro emocional da obra de Almodóvar. Mães, atrizes, amantes e sobreviventes ganharam protagonismo em histórias que misturam tragédia, humor e afeto. Que é a solidariedade feminina. He experimentado esa misma sensación desde niño, viviendo en mi pueblo. Yo vivía rodeado de mujeres porque las madres no podían, allí no existían nanis en los pueblos españoles en los años 50, como comprenderás. Los niños íbamos siempre con las madres a todos los lugares. Entonces mi infancia la viví rodeado de mujeres en los patios manchegos, oyéndolas hablar, reírse. Era todo escenas femeninas llenas de vitalidad. Quiero decir, las mujeres a veces llevaban la casa, educaban a los niños y además a veces iban al campo a trabajar. Para mí eran como todopoderosas. La mujer tiene una relación mucho más directa con la vida. Antes de conquistar Hollywood e os grandes festivais, Almodóvar também escreveu. Produziu contos, artigos e textos autobiográficos, sempre com a mesma mistura de ironia, confissão e cultura pop. O texto sempre foi parte essencial do seu cinema. Diálogos afiados e personagens complexos ajudaram a transformar os filmes em narrativas profundamente autorais. O reconhecimento mundial veio nos anos 90 e 2000. Almodóvar venceu o Oscar, conquistou Cannes e levou o cinema espanhol ao centro da indústria internacional. Com obras que equilibravam sofisticação estética e emoção popular, o diretor provou que filmes profundamente espanhóis podem dialogar com o mundo inteiro. Entonces, el color, tanto en los trajes como en la propia película, siempre, yo al menos lo utilizo como transmisión de una emoción. Y esa emoción sí es genuina. Y en esa emoción no hay el menor artificio, ni engaño. Al contrario, essa emoção está llena de sinceridade, por minha parte. Mas a obra de Almodóvar também gerou controvérsias. Violência, sexualidade, religião e relações abusivas aparecem frequentemente nos filmes, provocando debates sobre representação e limites da arte. O cineasta também foi alvo de críticas e discussões políticas ao longo da carreira, especialmente pela posição pública sobre memória histórica, conservadorismo e identidade espanhola. Mais do que um diretor premiado, Pedro Almodóvar se tornou referência estética e narrativa para gerações inteiras. O cinema que ele produz ajudou a redefinir a representação da sexualidade, da feminilidade e da identidade no audiovisual contemporâneo. Entre o melodrama e a provocação, Pedro Almodóvar construiu uma obra onde excesso, dor e desejo convivem lado a lado. Um cineasta que transformou experiências íntimas em histórias universais.
Vamos, niña. Así empezó mi miseria. E no próximo bloco, 3 espetáculos imperdíveis do dramaturgo Júlio Conte e produzidos pelo Espaço Cômica Cultural voltam a cartaz em uma breve temporada. Mais detalhes já já. Olá, Ionara Caran, chegando com mais um Artes Cênicas para o Revista RS. Tudo bem, gente? Hoje eu estou recebendo um amigo, colega, jornalista, diretor, produtor e assessor de imprensa, Gustavo Saul. Ele também é um dos diretores da Cômica Cultural, uma escola de teatro e de artes e um importante equipamento cultural gaúcho, do qual somos todos fãs aqui no Revista, né? E somos fãs também desses 3 grandes espetáculos de sucesso de público há décadas e que já tem novas datas para este ano. Se Meu Ponto G Falasse, Bailei na Curva e A Hora de Érico, todos com direção do genial Júlio Conte. Seja bem-vindo, Saul, tudo bem? Ionara, minha querida, que prazer estar aqui novamente. Nossa, amo sempre estar aqui na Rede RS contigo, com esse público, com esse povo maravilhoso. Tu já é da casa, né? Já me sinto em casa. Eu já também. me sinto em casa. Eu me sinto assim, em casa quando tu tá aqui. Que maravilha. As gurias também já vieram aqui, né? Do Meu Ponto G Falasse. Sim, as gurias já estiveram aqui, a Paty já esteve aqui. Só falta o Júlio, mas vamos trazer. Só falta o Júlio, nós vamos trazer. Vamos trazer. Vamos começar falando então desses 3 grandes espetáculos, né? Que tem novas datas agora. Como é que tá sendo a correria? Tá passando como uma voadora o mês, né? Eu tô assim, ó, me desdobrando em 10 pra tocar todos os 3 projetos. É muita coisa, né? É muita coisa. Peças coisa. Grandes, né? De potencial. Como eu tava te falando ali antes de começar a entrevista, né? Que esse ano, né? Eu passei a escola novamente pra Patsy, né? Porque realmente ficaram muitas coisas. Sim. Então eu tô focando realmente na produtora pra conseguir dar conta dessa grande demanda de projetos que eu tenho que agradecer, né? É lindo, tá? A gente tá fazendo arte, tá um mês de junho incrível, entrando julho também, né? E com esses 3 projetos incríveis, com direção, como tu mesmo falou, do genial Júlio Conte, né? Genial. E sucesso de tanto tempo, né, Gustavo? A gente começa com Bailei. São décadas. São décadas. Bailei, eu sempre falo e não canso de repetir que é um patrimônio histórico do nosso estado. Concordo. 43 anos em cartaz, ininterruptos. 10 gerações de atores que passaram, uma quantidade que eu não sei nem mensurar, de quantas pessoas, quantos atores, que inclusive estão fora, trabalhando fora de Porto Alegre, já passaram pelo Bailei na Curva. Essa temática é uma temática totalmente atemporal, né, pela questão da nossa história, da história que aconteceu no nosso país, pela visão das crianças, que torna tudo muito mais lúdico, muito mais interessante, muito mais sem julgamento, né? É muito interessante, né, o Bailei, essa questão de que os avós que assistiram em 83, depois levaram os filhos, que levaram os netos. Então, assim, a gente tem 3 gerações de uma mesma família que assistem e reassistem a peça, e isso é uma coisa muito rara. Quando um espetáculo chega nesse patamar de tamanha repercussão, tamanha notoriedade, tamanha... E de longevidade, né? De longevidade, Sim. Exatamente. Por isso que o Bailei na Curva é considerado a peça mais longeva do estado. Eu acho que é incrível. Isso aí coloca a arte num patamar extremamente elevado. Onde tem que estar, né? Onde tem que estar. Onde tem que estar. Mas é muito difícil. Eu te falo assim, não só como produtor, como espectador, que é muito difícil um espetáculo me tocar. E eu falo de peças não só do estado, do Brasil inteiro. São poucas peças longevas, que têm essa longevidade, que seguem 10, 20, 30, 40 anos, né? E o Bailei tem esse poder incrível, né? Sim. Que é fantástico, né? E até eu ia aproveitar para te perguntar se existe essa preocupação por ter tanto tempo, já estar há tanto tempo em cartaz, né? Se tem alguma coisa que vocês imaginam quando vão fazer uma nova montagem, digamos ou fazer alguma adaptação, é possível? É necessário? Vocês pensam nisso, não? A adaptação necessária que sempre acontece é a adaptação política, né? A gente sempre se atualiza, porque o Bailei, né, tu sabe, ela termina na redemocratização em 83, né? Então, às vezes se coloca alguma piada, né, de alguma coisa mais atual,
a essência da peça não se muda, porque ela é datada. Sim. Né? 60, 70, 80. Então não dá pra tu falar de computador, falar de carros modernos, não tem como. E isso que é bacana, né? Isso que é bacana. A gente volta pra aquela época, né? Tu te coloca lá. E é interessante, claro, cenário. as pessoas que viveram isso sentem muito mais. Mas os filhos amam, porque, vó, e aprendem, né? E aprendem. Discutem, enfim, sabe? Andar de bonde. Entendem. Entendeu? Ir no cinema do centro. Né? É muito interessante, assim, essa identificação. Então, assim, são poucas adaptações que se fazem na peça, né? Porque ela se trata de uma peça datada. Mas a magia sempre continua, né? Sempre... E eu falo que o Júlio sempre diz que o mais interessante da peça é porque é a visão da criança. É narrado pela criança. Essa foi uma baita sacada, E né? a criança não tem julgamento, ela é pura, né? Joga com amigos, sem julgamento, né? Então, isso é muito interessante, né? Muito interessante. E o Se Meu Ponto G? Se Meu Ponto G falasse, outro clássico. Outro órgão. 29 anos em cartaz. Se Meu Ponto G falasse, estreou em 1997, com direção do Júlio Conte, dramaturgia do Júlio Conte, da Paty Secati e da Luísa Miglievaca, com a Paty e a Elô no elenco. O Ponto G fez tanto sucesso quando estreou em 97 que, no ano seguinte, eles já fizeram uma temporada no Rio de Janeiro, aonde a maior crítica de teatro da época, chamada Bárbara Eleodora, assistiu a peça, fez uma crítica maravilhosa. Não lembro se foi o Globo, não lembro qual foi o Jornal do Brasil, enfim. E ela é faca na bota. Pra ela falar alguma coisa bem, as portas... Foi assim uma estrela Michelin. É o que muitas vezes sela uma temporada, sela ou não uma temporada no Rio de Janeiro. A Bárbara se lavou de elogios, falando que era uma peça inusitada, com uma temática extremamente nova, moderna, diversificada. Com isso... E fora do eixo, né? E fora do eixo. Isso que é o mais bacana. Essa temática nem era muito comum no Rio de Janeiro. Então, quando essa peça foi criada aqui em 97, não existiam tantas peças com temáticas femininas que falavam do empoderamento feminino, do surgimento da mulher, do alavancamento da mulher no mercado de trabalho, da liberdade sexual, que tudo bem que veio nos anos 60, 70, mas sempre foi muito reprimida. Era uma fase que tinha o Sex and the City, que já falava disso nos Estados Unidos, então aqui foi linkado com isso. Resumo da ópera. Fez tanto sucesso a temporada que a Paty e a Luísa se mudaram para o Rio de Janeiro. Moraram 3 anos ininterruptos, fazendo temporada de segunda a segunda. Os globais todos assistiram a peça. Faziam temporada, elas faziam clipes de outros artistas, fizeram cinema. Graças a uma crítica de teatro, foi um sucesso. E realmente era. Na época, a Paty se mudou para lá, a Júlio morava com a Catarina aqui pequena, né? Tinha que se revezar. Foi incrível, fizeram assim, a peça fez muito sucesso. Aí depois elas voltaram pra cá. A peça continuou fazendo um sucesso estrondoso aqui. Até que em 2022, um pouquinho ali, volta do término da pandemia, aí elas se deram conta que achavam melhor colocar atrizes novas, né? Porque tem essa questão de que é uma peça muito datada, de mulheres de 35, 40. Sim, acaba... Aí, nesse caso, é importante. Mas eu quero muito, e eu ainda vou dobrar a Paty pra ter uma continuação do Ponto G. Eu quero que ela escute isso. Tem que fazer daí a nova etapa depois do Ponto G. Eu vou me dobrar ainda, mais. porque vai ser um sucesso, né? Eu acho também. E tem assunto, viu? Muito. Muito assunto. Muito. A gente tem uma outra peça, mas eu vou falar no outro momento da Angela Dipp, que eu vou trazer também. Ai, mas no outro programa. Adoro ela. Que faz um sucesso. Mas enfim, voltando ali ao Ponto G com as meninas. Tá. Aí achou essa necessidade de trocar, enfim, o elenco. A Paty escolheu 2 atrizes que são muito boas da nossa companhia, da São cômica. As que estão agora. Dedé Leitão e Bruna Els. Dedé Leitão é uma grande comediante que está crescendo no segmento stand-up. Uma comediante nata. Bruna Els é uma atriz maravilhosa também, que tem uma comédia muito sutil e também faz drama muito bem. Né? Isso é uma coisa que eu aprendi com a Paty. Não é só o talento, a gente valoriza quem valoriza a nossa empresa, o nosso grupo. E as gurias sempre foram parceiras de estar com a gente. Claro. Obviamente são extremamente talentosas. Lógico. Foi feito convite para elas, as gurias ficaram em êxtase, né? Imagina, saíram assim. Papel do... E o convite foi muito caindo engraçado. de presente, assim. A Paty convidou elas para terem uma conversa na casa delas. Aí as gurias achavam que a Paty estava meio deprimida. Depois de 20 minutos de conversa, Paty, gurias, o que vocês acham de fazerem parte do novo elenco do Ponto G? Tu imagina 2 atrizes. Aí elas segurando pra não gritar. Nossa, saíram do pra prédio. não gritar.
As gurias estão arrasando, a gente tá desde 2022, já fizemos 12 temporadas, é um sucesso. Sim. O ponto G foi atualizado. Algumas coisas. Esse dava pra mexer, Mesmo né? falando de coisas de 97, dá pra se adaptar a algumas coisas. Sim. E é importante que tenha essa adaptação, né? Fundamental. É. Os homens que se falava em 97 foram atualizados. Até porque tem muito a ver com o comportamento, né? Exatamente. Humano, então dá pra gente jogar. Não se fala mais de fax, como se falava. Sim, se fala de notebook, de laptop, de... Então, assim, foi totalmente atualizada, modernizada, mas o pessoal 60+ ama. Eu digo que o nosso público é 50% 60+. E que é um baita de um público, porque... Nicho que vai ao teatro. Precisa, e às vezes falta até programação, né? É um público muito exigente. É, claro. Eles gostam de coisas, né, que elas se identificam. Claro. Né? E... Porque o ponto G tem esse descaramento lindo, que eu falo descaramento porque fala como as coisas como mas elas são. Isso aí, mas fala é a verdade, elegante. a real. Não No é uma salto, peça né? nada vulgar, é uma peça que tem elegância, que tem conteúdo, que tem essência, né? Querido, a Hora do Érico. A Hora pra de gente Érico. encerrar, Vamos pra falar lá. sobre os três, né? Porque a Hora de Érico Nova peça do Júlio ano Conte, passado, né? Estreou ano passado. Essa peça estreou a convite do Multipalco Eva Sofer, nos 120 anos de comemoração do Érico Veríssimo. Texto do Júlio Conte, direção do Júlio Conte e do Marcelo Restori, né? Uma peça que narra um encontro incrível entre Érico Veríssimo e Clarice Lispector, dois ícones da literatura, né? Com a sua escrita muito profunda, cada uma no seu estilo. Essa peça é permeada por uma figura muito interessante, que é o Sebastião, que é o pai do Érico, que fica meio que fazendo um contraponto do que vai acontecendo, né? Então, é muito interessante. Nós vamos ter 9 sessões. Esse espetáculo vai ter uma temporada um pouquinho mais. Nós fomos... Vamos falar das datas, então, pro pessoal, por favor. A Hora de Érico, 26 de junho a 12 de julho. Sextas, sábados, às 20 horas e domingos, às 18 horas, no Teatro Renascença. Centro Municipal de Cultura. Bailei na Curva. Bailei na Curva, 2 e 3 de julho, às 20 horas, no Teatro do Bourbon Country. Perfeito. E se meu ponto G falasse? Se meu ponto G falasse, 27 de junho, às 20 horas, no Teatro do Bourbon Country. Só buscar informações nas redes sociais, ingressos, não percam. Tá tudo ali no Instagram da Cômica, do Bailei, do ponto G, da Hora de Érico, que tem todas as peças, é muito fácil, tá no link da bio ali, vai lá. 3 peças muito diferentes, mas 3 peças com muito conteúdo. Imperdíveis. A Hora de Érico tá tendo um retorno muito bom. Sabe? Maravilhosa. É maravilhosa. Nossa, com certeza. não percam. E esse com uma temporada um pouquinho maior. Exatamente. Tem dias e horários para todo mundo. Querido, muito obrigada agradeço, por tua amada. presença. Eu amei. Eu quero também. voltar. Até a próxima. Nós vamos realizar o próximo Passa rapidinho, né? Passa Mas rápido. a gente vai trazer e vai falar sobre esses 3 grandes espetáculos aí no decorrer. Obrigadão. Obrigado, beijo amada. grande. E beijo para vocês também em casa. Até o próximo Artes Cênicas. Tchau, tchau, gente. O Revista de hoje vai ficando por aqui e a gente se encontra na próxima edição. Até lá! Tchau, tchau!